Cara, punk é arte, né? Música, né, cara? Né? Comportamento e tudo, né? Uma arte de confronto. O estilo de vida, cara, como o rock. É um movimento, né, musical, né? Anarquista. E as pessoas têm uma identificação com eles como é o roqueiro, cara. Mesma coisa, é uma predileção musical. Na minha visão, antes da questão de contestar contra estabelecimentos, né, com doutrinas pré-determinadas de que são impostas ao indivíduo, é muito essa questão de você... É a possibilidade de você fazer você mesmo. É um movimento cultural. Na verdade, ele surgiu nos anos 70, a coisa aconteceu mesmo nos Estados Unidos. A cena estava forte de punk, de músicas lá, não digo assim, talvez só de músicas de protesto, mas pela cena da coisa, como é que estava, né? O jeito de se tocar, talvez a forma de se comportar, tudo isso gerou que os caras chamaram de punk. Para mim, o punk não começou com Sex Pistols, nem com Clash, né? A gente já ouvia Trogs, Mouse in the Traps, Standells, que eram tudo punk, proto-punk mesmo, né? O MC5, Stooges, que eram bandas que os punks gostavam também, né? Era cultuada pelos punks. Talvez os vovôs dos punks, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a popularização mesmo do punk talvez foi com o Sex Pistols e Clash. Aí o Malcolm McLaren, que era um cara inglês que estava aqui, na América, né, que estava nos Estados Unidos, o Malcolm McLaren ele foi o empresário do Sex Pistols. Ele sacou essa ideia e levou para a Inglaterra. Aí dizem que o movimento punk surgiu na Inglaterra. Talvez ele surgiu na Inglaterra com esse conceito, talvez também de vestimenta, né, com esse conceito de só com 3 acordes se fazem músicas. O fato é que aquilo contagiou, recontagiou toda a Inglaterra e foi para o mundo, né? O Clash depois com London Calling. Mas não foi bem assim. Se você pega as bandas do começo do punk, que de repente, se você pega lá o Stiff Little Fingers, se você pega o Buzzcocks, o próprio Sex Pistols, você vê que eles têm um conhecimento musical. Você vê que dentro das músicas que eles fazem, existe uma coisa dentro de um campo harmônico, não é, sabe, 2 notinhas, vale, isso tá valendo também. Só que isso veio na segunda geração do punk. Primeira vez que eu tive notícias, né, ouvi falar de punk foi em 1976, né, lendo uma revista. Eu tive o primeiro contato com punk em 1976. Eu tinha 12 anos e eu ouvi falar do Sex Pistols, de um movimento punk na Inglaterra. Com certeza foi primeiro essa revista pop. Ela mostrava o que estava acontecendo no mundo musical. E ela saiu alguma coisa sobre o punk lá, o que era punk. Era engraçado que era uma coisa bem ingênua, assim, né? Mostrava como que era punk, como que se tinha que se vestir, sabe? Acessórios para punk. Era uma coisa bem, assim, bobinha, na verdade, sabe? Na verdade, é que a revista Pop lançou um disco para apresentar o punk, né? Que era um disco chamado Revista Pop e Apresenta o Punk Rock. E esse disco, né, era uma coletânea, né? Que tinha Ramones... Tinha Ed and the Hot Rods, tinha Sex Pistols. Tinha Sex Pistols, tinha Ramones, tinha The Jam, tinha Ultravox. Tinha uma banda francesa chamada Stink Toys, né, que, aliás, só vi naquela coletânea e depois eu não vi mais. Tinha várias outras coisas lá. Então, dali já chegou um conhecimento na mão da gente. E era uma coletânea que foi feita para rapaziada da classe média, mais playboy e tal, como se o punk fosse uma moda, né? Só que esse disco, ele não circulou com essa rapaziada, né? Ele começou a circular pela periferia, né? Pela garotada que gostava de rock e não se sentia representada pelo rock que estava sendo feito naquele momento, né? E aí foi que o movimento punk se espalhou pela periferia, todo mundo começou a conhecer mais bandas.
A minha banda, né, a primeira banda, Restos de Nada, né, ela é considerada a primeira banda, uma das primeiras, né? Depois já vem logo o AI-5, que era a banda que a gente fazia turnê juntos e tal. Mas o Restos de Nada e o AI-5 foi uma das primeiras bandas punk do Brasil. O AI-5 ele começou em 77, tinha outro nome. E aí eu e o Batera colocamos um anúncio procurando vocal e baixista, né? E aí começamos em 78. O Restos de Nada começou em 1978, né? E aí fizemos nosso primeiro show em 78. Eu, o Douglas Viscaíno, o Ariel Uliana, né? E o Carlinhos, né? O Charles, né? E aí a gente se juntou e começamos a tocar no colégio. E depois a gente começou a tocar eram salões, né, de rock, né? Onde rolavam os bailes, né? Entre aspas, né? Os sons de fita, né? E tinham poucos shows, né? E a gente conseguiu descolar uns shows e tocamos com o AI-5. Acho que teve um show até que teve já o Nai, que era outra banda da Vila Carolina, né? Da nossa área. O Nai, que era o Nós Acorrentados do Inferno, né? Só que o movimento punk, ele veio mostrando essa coisa do faça você mesmo, que era muito mais fácil você ter a sua banda, sabe? Porque o punk ele veio essa coisa de inovar, né? Então as pessoas começaram a dar clique nas pessoas, porque ele veio mostrando isso, que qualquer um podia ter uma banda. Você não precisava ser um superstar para ter uma banda, e qualquer um poderia ter. Então as primeiras bandas também surgiram com esse motivo. Você junta os amigos para se expressar, né? Uma urgência em escrever e falar. A gente gostava de um tipo de som e não tinha nenhuma banda fazendo, e a gente queria fazer, queria curtir um show com aquela tipo de som que a gente curtia, né? Eu tinha uma relação de amor e ódio com os punks aqui, por conta deles ficarem na minha porta, fazendo aviãozinho de papel para minha filha, enchendo ela de alfinete, entendeu? Eles tornaram ela punk, tá tudo certo. Aliás, eu já tive problemas aqui. E eu convivi, né, com coisas, até brigas aqui de punk. Teve uma época, o Gordo teve aqui, do Ratos de Porão, né, o João. E eu não estava, cara. Eu sei que minha mulher ligou pra mim, eu estava em São Roque. Eu atendi o telefone e ela estava na delegacia, porque teve um pau aqui, acho que o Gordo enfiou a cabeça do cara no vidro, aí o vidro quebrou tudo, aí deu segurança, polícia, tudo. Foi todo mundo pra delegacia. Aí o delegado falou que era para pagar o vidro. Ninguém pagou, né? Mas o Gordo tá perdoado, tudo bem. Até porque ele é meu amigo, eu gravei disco dele aqui. Tudo é contexto de época, né? Então você tá no final da década de 70, né? Em final da década de 70 existia a cultura de gangues, né? Da gangue do bairro, a turma da sua rua, a turma da sua escola. Naquela época existia uma rivalidade com os skinheads. Eu lembro, nossa, várias situações que a gente ia tocar, dificilmente terminava. Poucas vezes a gente conseguia tocar todas as músicas. Primeiro porque chegavam os skinheads, começava a pancadaria generalizada. Os equipamentos, a coisa subia pro palco, Às vezes saía treta mesmo, porque eram gangues punks, não tinha a cultura de movimento punk naquele momento. Não existia aquela coisa, e a comunidade, vamos salvar o mundo. O punk tem várias fases, né? O punk tem mais de 40 anos de história, então são vários momentos, né? Esse primeiro momento era de um niilismo completamente absurdo, entendeu? Tipo, foda-se o mundo. Ninguém tava nem aí com as coisas. Ninguém queria salvar o mundo. Queria, mano, que mais que o mundo acabasse. Entendeu? Tipo, vocês querem acabar? Que acabe com tudo. Eu vou morrer chapado aqui, entendeu? Que se dane. O meu sonho é que o mundo acabasse, ó. Esse mundo é uma porcaria, ó. Sério, olha que porcaria, olha. Isso é uma porcaria. Ele começa a se transformar em movimento, em uma cena mesmo,
só em 1980. Né, 1980 aí surge, né, a minha segunda banda, que é o Condutores de Cadáver. A gente começa a organizar os primeiros festivais punks, né? E começa a reunir galera de vários bairros, né? Antes as festas eram em cada uma no seu bairro, entendeu? E aí começa a se nascer o conceito de movimento punk, né? De começar a juntar uma galera que não seja da mesma gangue, né? Mas até aquele momento, não. Existia uma repressão. A polícia vinha. Quando ela via, ela vinha. Uma repressão, porque são um bando de garoto, drogado, chapado, violento, gritando contra o governo, contra o sistema, contra tudo, completamente niilista. Vinha, encostava na parede, fazia um monte de pergunta, documento, sabe? Às vezes tinha som de punk que estava rolando, a polícia invadia, parava, sabe? Não dava continuidade porque os caras mandavam parar tudo. O AI-5, um dos motivos do AI-5 acabar da banda é que a gente não conseguia mais tocar em lugar nenhum. A gente tinha que tocar com outros nomes, porque toda vez que a gente tocar aparecia a polícia, a gente teve equipamento confiscado. Imagina, não é que nem hoje, que você chega na rua e você faz extrapolias e não acontece nada. Antes era pancadaria, era rolê de camburão. Era aquela gangue de, sei lá, 10, 15, 20 caras, todo de jaqueta de couro. Para aí, quero ver o que vocês têm em cima. E a gente tinha, né? Tinha droga, tinha tudo. Pô, você tava andando na rua com um coturno, uma roupa rasgada, você é bandido. Tinha uma atenção no que você tava falando, nas letras. Você via umas figuras, eu não sei como é que era isso, mas tinha gente que chegava a mandar para som, entendeu? Porque você estava falando mal do governo, coisas desse tipo, né? Hoje não. Hoje em dia o punk ele não é mais novidade, né? Porque naquela época era muito estranho, as pessoas estranhavam. Você imagina a polícia, né, cara? Na década de 80 foi uma verdadeira revolução cultural com o punk, né? O cinema mudou por causa do punk, começou a ter uma abordagem diferente, a moda mudou, o comportamento mudou, né? A New Wave, o rock brasileiro na década de 80 não teria vindo sem o punk. O punk naquela época, na nossa época, ele não tinha, por exemplo, a questão partidária que existe hoje, a polarização que existe no Brasil nem há tanto tempo assim, que começou lá para 2012, 2013, não tinha isso. Todas as bandas hoje em dia que você pega de punk, eles falam de movimentos sociais, eles falam de coisa política, eles falam de guerra, ainda eles falam muito isso ainda. Hoje eu digo que é mais uma cultura punk, né? Então você tá lá, você curte aquelas coisas, aquele tipo de, né, de música, é a música, são os filmes, são as coisas que cercam o punk rock, né? Então hoje tem muitas correntes de pensamento ou de opiniões diferentes em relação ao punk, né? A galera já evita briga, sabe, meu? Isso é um dos fatores que mudaram no movimento punk, entendeu? Porque a galera mais velha não quer saber de treta mais, que isso já foi. Imagina uns caras de 60 anos se catando na rua, não vai ter nem graça, né, mano? O movimento inicialmente ele era mais, a gente pode falar que existia uma ingenuidade muito maior, às vezes era só ligado em som, ou era só uma curtição do movimento para você protestar. E hoje eu acho que tem muito mais coisas envolvidas, mas tem muita confusão também, entendeu? Hoje em dia você tem uma facilidade, por exemplo, de comprar um instrumento de boa qualidade, de comprar um amplificador de boa qualidade. Na época que o movimento punk começou, não tinha só Giannini, cara. Hoje em dia você encontra Fender, encontra Gibson, encontra Marshall. Hoje em dia também é fácil para se gravar um disco, sabe? Dessa coisa digital é muito fácil de gravar. Então muita coisa mudou, sabe? Muita coisa, na verdade, facilitou, né? O mundo vem facilitando, acho que para todo mundo, muitas coisas, né? E o movimento, eu acho que ele era muito mais forte do que ele é hoje. O cenário era diferente, obviamente, mas existia uma união muito maior. Hoje você vê rixinha de banda, rixinha de estilos, e todos os rótulos musicais. Eu acho que existe uma poluição no movimento, assim, e
não é um movimento concentrado, não existe força assim como tinha antigamente, né? Mas é totalmente diferente. Hoje ele é classificado. O próprio punk se diluiu, né? E tal, né? Em vários estilos, em várias tendências. Tem uma coisa mais da periferia, tem uma coisa que é mais classe média, tem um som que é mais hardcore, tem punk cantado em inglês, tem um monte de... Ele foi diluindo, né? Então, eu acho que é um estilo agora, né? Um estilo musical, um estilo de vida, né? E tal, que continua tal, mas não tem aquela força que tinha como tinha antigamente, né? Cara, todo mundo vai morrer um dia, eu acho. Até estrela no céu vai morrer um dia, vai apagar, não tem por onde. Mas eu acho que ele tem uma longa vida ainda, com certeza. Será um eterno sobrevivente. Não tem essa coisa de morrer, porque ele se tornou uma vertente muito forte como ferramenta de expressão. Mas sempre vai existir o adolescente revoltado, cara. E sempre vai ter aquele cara que vai se identificar mais com o punk do que com o John Travolta. Enquanto tiver gente que gosta de movimento punk, ele vai ser um eterno sobrevivente. Que eu vejo que a cada ano que passa, sempre tem punk, cara. Eu imaginei que um dia isso fosse parar. E as coisas não param. Não, os caras ficam velhos, mas continuam gostando, continuam frequentando lugares, sabe? As pessoas não deixam. E vai sempre parecendo uma moçadinha nova. Eu acho uma coisa meio difícil isso aí acabar pelo jeito que ele é, né, cara? É um movimento musical, né, cara? É uma coisa que é forte, sabe, meu? Tem a sua força ainda hoje, sabe, meu? É meio difícil acabar, cara. O som pode mudar, desde que o punk aceite que aquilo pode ser punk. Entendeu? Mas assim, o rock, o punk, ele saiu da grande mídia, né? Saiu da moda, né? Então ele tem que voltar pro gueto. Só que os caras querem aquela coisa assim, ele quer ligar o... Né, quando ele fala que o rock tá morto, é porque ele quer ligar no Fantástico e ver o clipe novo da banda de rock, que era uma coisa que acontecia antigamente. Hoje não. Ele quer ver a MTV. Não tem mais MTV. Entendeu? Sei lá, eu acredito que ele tem sim uma... Aliás, eu torço, long live o punk rock. O punk não há de morrer, né? O movimento punk é tanta energia que corre dentro dele, que essa energia não pode ser desperdiçada. Sabe, a gente, ao invés de se preocupar com as coisas que estão erradas no movimento, as coisas assim que não tem nada a ver, a gente deveria sim partir para um tipo de luta, encontrar alguma proposta de luta, certo, para acabar com esse sistema podre, esse sistema que nos deixa assim, jogados assim ao lixo, nos deixa assim no fundo do poço do desespero. A gente tem que acabar com isso. Sabe? E acho que esse movimento tem que ter esperanças, nesse sentido. Tem que ter esperanças assim, saca? Da gente não deixar se levar pelas falsas ideias que os outros tentam nos impor. A gente mesmo tem que traçar o nosso caminho, sabe? E se a gente conseguir, vai ser muito grande a força do punk.